Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias depois de sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Querido irmão e irmã, a palavra do Senhor hoje do Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. O Evangelho hoje mostra para nós essa luta que o ser humano muitas vezes vive, a busca do poder, que na maioria das vezes é também uma luta de poder que não acontece só na vida profana e civil. Acontece também entre os discípulos de Jesus. Acontece às vezes dentro da própria igreja, dentro da nossa própria família. Jesus viveu a vida como amor e serviço, como doação. Por isso se fez servo de todos. Interessante porque ontem no Evangelho nós vimos Jesus expulsando daquele menino o espírito impuro, o espírito surdo e mudo. O espírito surdo que impede de ouvir a palavra de Jesus. Parece que alguma coisa assim agora também acontece com os discípulos. Jesus acabou de fazer o anúncio da paixão, que ele vai para o último lugar, que ele vai tomar o lugar do escravo, daquele que era maldito, assim era considerado quem ia para a cruz. Jesus aceita este lugar por amor de nós. Enquanto Jesus fala da cruz, os discípulos estão falando de primeiro lugar, de poder. É importante nós entendermos isso. Jesus não é contra que nós cresçamos na vida, que nós tenhamos bons cargos. Não, nós precisamos disso. Precisamos nos empenhar a isso. Agora, o que Jesus está falando é o meio pelo qual nós utilizamos para adquirir esses lugares. Isso é condenável por Jesus, porque muitas vezes, para ocupar um primeiro lugar, nós desprezamos outras pessoas, nós oprimimos, nós matamos, fazemos uma guerra de poder. Que bom se o teu primeiro lugar é fruto de uma conquista tua, de um esforço, de um empenho que você teve, por isso você está ali, porque existe sim os primeiros lugares e eles também devem ser ocupados. Mas com qual finalidade? Será que porque ocupo este lugar, porque ali eu estou para servir, ali eu me empenhei dignamente? Veja, irmãos, o que nós precisamos estar atentos é com as tendências do nosso coração, de que em nome dos primeiros lugares, em nome do poder, tantas vezes nós ignoramos a norma do amor, do perdão, da acolhida, da generosidade. E Jesus quer ensinar isso. Veja, enquanto a sua palavra é uma palavra de amor e humildade, os discípulos estão presos em seu egoísmo,
no seu protagonismo. Veja, quem procura o próprio eu perde-se a si mesmo, os outros e a Deus, numa busca desenfreada de si mesmo, querendo apenas favorecer o seu egoísmo. Acabam perdidos. Quem quer ser o maior, no fundo, se sente insignificante, sem valor, não se sente amado e por isso não consegue se aceitar e muito menos aceitar o outro. Por isso está sempre lutando para ser quem sabe o quê, um pouco maior que si mesmo e que os outros, para se tornar aceitável a si e aos demais. A luta pela glória tem um preço muito elevado e é sempre uma inglória, é uma coisa vazia que não leva a lugar nenhum. Peçamos ao Senhor hoje a graça de tomarmos posse do nosso valor e não querermos a todo custo ocupar os primeiros lugares para ver se nos valorizam, para ver se olham para nós. Não pode ser essa a finalidade do primeiro lugar. Por isso hoje peçamos a Deus a graça de sermos sinceros, humildes e falarmos: Senhor, o que eu tenho, os lugares que eu ocupo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, não importa, que esse lugar seja para mim ocasião de servir os meus irmãos, de amar os meus irmãos. Dá-me humildade, como uma criança, e ocupar o lugar que é o meu lugar. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.